Eu? Então, pessoal, voltamos depois da água para mais um bloco de atividades. Nesse momento, vamos trabalhar com a segunda fase do processo, que é a fase de instrução. Tá? Essa fase, na verdade, é a fase em que uma parte é feita pelo próprio segurado, né? E outra parte é feita pelo INSS. Afinal, ele é o titular do ônus, né? Da prova. Então, quando nós falamos em prova, nós temos, via de regra, 4 modalidades aqui, ou espécies de prova, tá? Que podem ser praticadas pela administração, né? No intuito de tentar resolver aquele determinado processo. Tá? A primeira delas, e a mais importante de todas, é a prova documental. Tá? Na teoria, nenhum processo administrativo pode ser resolvido sem prova documental. Inclusive, a prova testemunhal, única e exclusiva, não é admitida. Tá? Inclusive na esfera judicial. Né? Tem súmula do STJ, se não me engano, explicando isso, né? Que não é permitido prova exclusivamente testemunhal para confirmar determinado fato no processo previdenciário. Tá? Então, eu preciso, pelo menos, de algum documento de prova. Tá? Só que essa prova documental, ela pode ser dividida em 2 partes, ou em 2 modalidades. Prova documental, tá? A prova documental, eu tenho 2 tipos. Uma, a gente chama de prova plena. Tá? Essa prova plena, como o nome já diz, ela se basta em si mesma. Tá? Eu não preciso de nenhum outro documento para confirmar aquela determinada situação que ela está provando. Tá? Por exemplo, o CNIS, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Tá? O CNIS é a prova plena. Tudo que tiver lá constando, vínculo, remuneração, filiação, é prova plena de atividade. Tá? Eu não preciso nada a mais do que ele para provar aquela informação que consta no documento, no cadastro. Da mesma forma, isso está no artigo 19 do Decreto 3.048. Tá? Ele fala lá que o CNIS é prova plena para filiação, remuneração e vínculos previdenciários. Tá? Ele só não é prova plena se tiver alguma inconsistência. Aí lá no campo destinado aos indicadores, tá? Vai aparecer uma informação de inconsistência. Vocês já viram os indicadores do CNIS? Sim. Onde está escrito lá o PEX, né? Enfim, o que mais tem lá é o tal do PEX, né? Que é o período extemporâneo. Tá? Então, havendo esse indicador de inconsistência, aí eu vou ter que buscar outra prova, tá? Para regularizar aquela determinada situação. Aí, a IN, a Instrução Normativa, entre os artigos 10 a 96, mais ou menos, tá? 95, 96, tá? Ela estabelece um rol para cada caso. O que é prova plena em cada caso em cada situação.
Por exemplo, lá no artigo 10 da IN, ele vai tratar do empregado e vai dizer, vai estabelecer um rol de quais são os documentos plenos para a comprovação da atividade ou do vínculo empregatício e da remuneração. E lá dentro tem a carteira de trabalho, como uma prova plena. Então, se a agência não aceita o documento, eles têm que ser lembrados de que no artigo 10 estabelece que é uma prova plena a carteira de trabalho. Tá? Então, no artigo 32, se não me engano, fala do contribuinte individual. E estabelece o rol dos documentos que precisa para o contribuinte individual comprovar a atividade. No artigo 47 fala do segurado especial. Quais são os documentos exigidos para comprovar a atividade do segurado especial. E assim por diante. Tá? Tem um artigo específico para o mandato eletivo, né, para o vereador, para o prefeito, para o deputado e assim por diante. Tem um artigo específico para a reclamatória trabalhista. Tá? Falando nisso, sabem quantas reclamatórias trabalhistas existem no país? Tramitando processos trabalhistas? Perto de 500 mil, se não me engano, só no estado do Rio Grande do Sul. Tá? E vocês já levaram em conta que cada processo trabalhista desses gera repercussão previdenciária? Se você reconhece um vínculo trabalhista, aquele vínculo pode ser usado como tempo de serviço. Se você reconhece uma insalubridade num vínculo, aumenta o valor do salário de contribuição da pessoa. Isso melhora o salário de benefício da pessoa. Né? Depois que a reclamatória trabalhista é concedida ou é deferida, o que acontece com esse processo? Ele é arquivado. E o INSS sabe disso? Que o Joãozinho lá das Couve entrou com a reclamatória trabalhista? Não. Porque nenhum advogado trabalhista, normalmente, faz um pedido para o juiz trabalhista para que a empresa retifique as GFIPs. Né? Vocês já viram algum advogado fazer isso? Dentre um dos pedidos lá da reclamatória, constar lá que a empresa seja obrigada a retificar as GFIPs, a informação previdenciária repassada ao INSS durante a contratualidade. Nunca, né? Então, tudo isso gera repercussão previdenciária. Tudo isso pode ser alvo de revisão. Você pode, inclusive depois do processo de aposentadoria do cidadão formalizado, se você verificou lá que ele ingressou com uma reclamatória trabalhista de uma determinada empresa, antes do início da aposentadoria dele, né, você pode fazer um pedido de revisão para que o INSS altere aquele tempo de serviço, no caso de um reconhecimento de vínculo, ou altere o salário de contribuição da pessoa para que aumente o valor do benefício. Oi? Porque depois daí seria a desaposentação, né? Não, o processo pode ser finalizado após, sem problema nenhum, né? Mas o vínculo ele tem que se referir a um período anterior à DER do benefício. Entendeu? Digamos assim, ele se aposentou em 2015, tá? Em dezembro de 2015, tá? Se a reclamatória trabalhista foi para questionar um vínculo entre janeiro de 2016, tá? Até dezembro de 2016, tá? E o cara já é aposentado, tá? Daí não tem motivo. Um exemplo assim, um exemplo.
2015. Tá. Certo? Certo. E ele tinha uma reclamação trabalhista de buscar vínculo empregatício de 2005, por exemplo. Beleza, ótimo. Aí sem problema, né? Por exemplo, lá de dezembro 05 até, sei lá, 2010, 2010. Beleza, tranquilo. Esse tempo aqui pode ser revisto, sem problema nenhum. Por mais que a sentença tenha sido feita agora em 2017... Ele não pode buscar pós-aposentadoria. Não, isso é desaposentação, né? Isso. Mas o período anterior, tudo que ele tiver antes da DER, antes do requerimento, daqui para trás, tudo ele pode pleitear. Ok. Né? Mesmo que ele entre com a reclamatória após, mesmo que o deferimento tenha sido após, sem problema nenhum. Única coisa que aqui nós temos que respeitar a decadência, né? Eu só posso pedir revisão de processos com menos de 10 anos de recebimento. Né? Após 10 anos de recebimento, o INSS não pratica mais a revisão. Né? Aí você vai ter que ingressar direto na justiça, daí, se for o caso. É que daí já tem entendimentos judiciais que dizem o seguinte: se você não questionou essa situação que você está tentando fazer a revisão agora, no processo inicial, não se aplica a decadência. Por exemplo, essa reclamatória só se encerrou depois de 10 anos da aposentadoria do cara. Né? Aí você pode questionar isso na justiça. Tá? O INSS vai negar tudo sempre pela decadência. 10 anos. 10 anos. Contados não da concessão, do recebimento. Do primeiro recebimento. Isso, do mês seguinte, do primeiro dia do mês seguinte ao primeiro recebimento. Começa a contar a partir daí a decadência. Tá? Tá? Então, existe a prova plena. Né? Você pode fazer a revisão, juntar a documentação exigida que consta nesse rol de artigos entre o artigo 10 e o 95. Lá fala do trabalhador avulso, fala dos trabalhadores em representações diplomáticas, fala do mandato eletivo, fala do facultativo, fala... Quem mais? Enfim, tem um rol bastante grande ali de possibilidades, tá? E aí se você pega um caso específico, você vai lá nesses artigos e verifica. Tá tudo separado por capítulos. Ela é bem instrutiva nesse aspecto, bem didática nesse aspecto, tá? E aí você tem que se pautar, na verdade, toda a documentação que você vai ter que trazer, vai ter que se pautar naquele rol estabelecido em cada artigo específico daquela situação, tá? Mas também, como prova documental, eu tenho o chamado início de prova material. Tá? Quando eu não tenho prova plena, tá? Mas eu tenho alguns documentos que dão um indício daquele fato, mas que não se bastam em si mesmos, tá? Aí sim, eu posso corroborar esses documentos aqui, esse indício de prova material, ou esse início de prova material, tanto faz, aí o conceito a terminologia pode ser dos dois jeitos, tá? A IN fala em indício de prova material, tá? Aí eu posso corroborar esse indício de prova material com a prova oral. Mas eu sempre vou ter que ter o indício de prova material. Sempre vou ter que ter prova documental nesse processo, para comprovar determinada situação. Aí eu vou atrás, por exemplo, no caso de um vínculo empregatício, tá? Em que a carteira foi extraviada, tá? A empresa já não existe mais, tá? Mas o cidadão
Então não posso ir atrás da ficha de registro empregados, que seria uma outra prova plena. Tá? Mas o cidadão guardou, por exemplo, alguns contra-cheques daquele vínculo. Ele não está no CNIS também, né? Não aparece no CNIS. Mas ele guardou alguns contra-cheques. Ou ele trabalhava num escritório como auxiliar administrativo e ele tem lá guardado com ele alguns documentos que ele assinava em nome da empresa. Tá? Enfim, notas fiscais, né, que ele assinava em nome da empresa, tá, da época. Eles não se bastam em si mesmos, eles indicam que aquele determinado cidadão, tem o nome dele, trabalhava para aquela determinada empresa, tem o nome da empresa. Naquela determinada época, tem uma data. Né? Aí, eu vou usar a prova oral, tá? A prova oral, para confirmar esse indício de prova que foi apresentado. Tá? A prova oral aqui, ela é complementar. Tá? Ela só complementa, corrobora a prova documental. Tá? Antigamente, inclusive, antigamente não, né? Há um mês atrás, tinha a entrevista rural para o agricultor. Por mais que ele tivesse os documentos denominados prova plena, que era a nota fiscal do produtor rural, por exemplo, do período que ele quisesse comprovar, tá? Tivesse uma nota por ano, né? Isso é prova plena. Mas, além disso, o INSS era obrigado a fazer uma prova oral, que era a entrevista com a pessoa. Né? Hoje, faz um mês atrás, que não é mais necessário isso. Basta uma declaração lá que ele tem que firmar e assinar ele mesmo, né? E juntar no processo, aquilo já se resolve. Né? O servidor não vai precisar mais fazer entrevista com essa pessoa, ele pode trazer, inclusive, preenchido já pronto. Né? E juntar no processo. Tá? Então, hoje a prova plena se basta em si mesmo. Né? Só esse indício de prova que eu preciso de prova oral para confirmar. E o indício de prova, o que é, basicamente? Tá? Não existe um conceito pronto para isso. Cada sistemática, cada agência, na verdade, tem subjetividade, nesse aspecto, ela tem subjetividade para avaliar essa prova e dizer o que é prova material para ele ou para o outro. Né? E esse é um problema. Na verdade, nós temos 32 mil servidores, então nós temos 32 mil opiniões diferentes nesse aspecto. Tá? Mas o que eu prego sempre? E o que até a direção central, na verdade, do INSS já emitiu regulamento, já emitiu consultas nesse sentido. O que é indício de prova material? Eu sempre faço uma analogia com um sanduíche. Tá? Para mim comprovar um vínculo, por exemplo, eu preciso do pão do início e o pão do fim. Tá? Um documento de início e um documento de fim. Tudo que tiver no meio é recheio para melhorar o gosto, tá, do sanduíche. Então, assim, por exemplo, num vínculo que você queira comprovar entre 2005 e 2010, tá? Eu tenho que ter um documento lá de dezembro de 2005 e um documento de dezembro de 2010 e alguma coisa no meio. Né? Aí, o servidor vai analisar aquilo. Se ele entender que há elementos para confirmar que ele realmente era funcionário daquela empresa, tá? Um detalhe. O indício de prova material tem uns artigos específicos que falam sobre como que o servidor deve analisar isso lá na IN. É no artigo 694 em diante, mais ou menos. Tá?
Nesses artigos 694 fala assim, o que é indício de prova material? Como eu faço para confirmar analisar uma JA, uma justificação administrativa, de um vínculo empregatício? Como que eu faço para analisar uma atividade, uma JA numa atividade especial? Como que eu faço para analisar o indício de prova material num vínculo rural? São as três grandes situações, né, básicas que acontecem. E tem um capítulo lá específico para comprovar, fazer JA em exclusão de dependentes. Digamos assim, quando há condomínio de esposa, né? Às vezes acontece isso. O cara faleceu e aí tinha duas esposas, né? Ou uma esposa e uma companheira, né? Aí a esposa requereu o benefício, lá pelas tantas apareceu uma companheira. Aí a companheira quer comprovar que ela que vivia com o marido, com a pessoa lá no caso, e não a esposa. Aí tu pode fazer uma JA, uma justificação administrativa, para comprovar a exclusão do dependente, a exclusão da esposa, né? Tem uns artigos específicos para isso, né? Aí a gente tem que avaliar, na prática, quem o finado amava mais, né? Na data do óbito. Tá? Acontece bastante isso, né? Caminhoneiro, então, todo mundo fala mal do caminhoneiro, mas também tem que ser, né? Porque todas as JA que eu faço de concurso de esposa é de caminhoneiro, né? Daí o caminhoneiro tem uma família em Mato Grosso e outra em Caxias, né? E uma não sabia da outra. Volta e meia aparecem umas coisas assim. Enfim, para diversas situações existe possibilidade de realização de prova oral. E aí vocês podem buscar lá nos artigos da IN, ali nos 690 e poucos em diante, tá? Avaliar o teu caso específico. Se você quiser comprovar um período rural, leiam aqueles dispositivos. Se quiserem comprovar um período de vínculo empregatício, leiam os dispositivos, né? Diga. Professor, faz anos que a esposa, no caso casada, Sim. recebe, né? E a companheira, no caso, não, de pouca instrução, até foi no INSS, mas quem atendeu ela disseram que negaram. Sim. Porque tinha já a esposa, Sim. que tinha um comprovante que era a certidão de casamento. Sim. Ela consegue, depois de anos, tentar requerer isso diretamente no INSS? Sim. O requerimento é sempre possível. Sempre. Sempre. A única coisa é que o efeito financeiro desse requerimento vai ser da data do requerimento. Ele não vai retroagir. Não vai retroagir. Não. Aí que tá. Aí você vai... a prova, porque na verdade ela tem só filhos, ela teve filhos com ainda o cara... Só? Só, né? Só? Mas assim mesmo não deve, Aham. só por causa de uma certidão de casamento. Porque a maioria das pessoas hoje, elas não se divorciam, né? Elas se separam e não se Sim. divorciam. E daí, Sim. a mulher foi lá com a certidão de casamento pro INSS e fala, ela está casada, concedeu o benefício, né? Sim. Então, eu queria... O documento público, na verdade, de casamento é uma prova plena. Ele tem presunção de veracidade, enfim, né? Aí que tá, você pode fazer esse requerimento de justificação administrativa de exclusão de dependente. Tem um capítulo próprio da IN que fala isso. Análise, início de prova material de exclusão de dependente, uma coisa assim. Vê na IN lá, tem um capítulo específico da JA, da justificação administrativa, e nele tem um subtítulo que fala de exclusão de dependentes. Dá uma lida lá, né? Aí você pode requerer isso, né? Mas isso tem várias situações. Essa aí também aconteceu lá em Carazinho, na República lá de Carazinho. O cidadão morreu, o cara não tinha nem esfriado dentro do caixão, a esposa foi lá requerer o benefício. Aí a gente concedeu. 2, 3 dias depois veio a segunda, né? Também requereu o benefício. Aí a gente fez concurso de credores, concurso de esposa, né? Daí para tentar avaliar quem que era
a titular efetiva do benefício, né? Que é complicado, na verdade, a situação. Pode ser assim que ele seja casado, tem a esposa. Sim. Aí tem a outra companheira. E Sim. com a companheira ele tem filhos menores. Aí ela apareceu depois lá. Sim. Aí ela vai ser os credores vão ser os filhos também. Sim. Não, para os filhos vai ser concedido normalmente. O que não pode é haver um finado com duas esposas, ou vice-versa também, né? Uma finada com dois maridos, né? Isso também não tem como fazer. Pelo menos no INSS não é permitido isso. A menos que uma delas comprove pensão alimentícia, né? Aí ela entraria como ex-companheira ou ex-cônjuge. Daí ela entra no concurso de dependentes aí, né? Vai partilhar o benefício junto, né? Mas aí não entra como cônjuge, por exemplo. Entraria como ex-cônjuge com pensionamento, que tinha pensionamento no momento do óbito do cidadão, né? Mas bigamia, digamos assim, ela não é permitida, pelo menos pelo INSS, né? Eu já vi algumas situações em que o juiz concedeu para as duas, porque daí ele disse que o cidadão mantinha a convivência pública e notória com as duas. Era quase um sultão, né? E enchia elas de ouro, de cabeça aos pés. E aí ele concedeu para as duas, né? Mas isso... Mas só via judicial aí. Sim, via judicial. Na esfera administrativa não é permitido. Nós temos que avaliar quem o cidadão amava mais no momento do óbito, já que isso é possível. Enfim, voltando aqui na nossa prova, tá? Nós temos a prova plena e o início de prova material, tá? Que é aquilo que eu falei para vocês. Eu tenho início, meio e fim, né? E aí eu vou tentar corroborar essa prova com a prova oral, que basicamente hoje em dia ela se restringe à justificação administrativa, tá? A JA, tá? Então essa prova oral é feita através de JA, em que eu tenho um processo à parte do processo do requerimento de benefício, mas que é vinculado a esse processo de benefício. Eu não posso requerer uma JA, uma justificação administrativa, independente. Então, eu posso requerer um benefício, um requerimento, que pode ser até, pode não ser requerimento de benefício, pode ser, inclusive, acerto de dados cadastrais, do CNIS, anterior ao benefício. Eu posso fazer um requerimento solicitando acerto de dados cadastrais, tá? Para inclusão num vínculo, no CNIS, ok? E nesse pedido de acerto, eu protocolo junto um requerimento de justificação administrativa, tá? Como é que funciona esse requerimento de justificação administrativa? Primeiro, eu faço o requerimento, tá? Esse requerimento pode ser feito por mim, eu requerente, né? Como pode ser ofertado pelo servidor. Se você faz o requerimento, pode ser de benefício, pode ser de acerto de dados cadastrais, tá? E o servidor verifica que não há prova plena, mas que há indício de prova material, lembra que o titular do ônus da prova é o INSS, ok? Então ele pode, por mais que eu não faça o requerimento do JA, o servidor pode ofertar, através de uma exigência, que o segurado apresente esse requerimento. Ó, cidadão, o senhor quer que seja processado a justificação administrativa? Sim ou não? Se você quiser que faça, apresente o requerimento. O requerimento, ele é formalizado com os dados pessoais do cidadão, um breve histórico do que você quer, por exemplo, comprovar o vínculo empregatício com a empresa Tramontina entre 2005 a 2010. Ou 1º de dezembro de 2005 a 31 de dezembro de 2010. Tá? E abaixo
um rol de testemunhas, que tem que ser de no mínimo 3, tá? Não pode ser 2, tem que ser no mínimo 3 e no máximo 6. Tá? Então, nesse requerimento tem que ter a descrição sucinta do que você quer com o rol de testemunhas. Tá? Testemunhas de 3 a 6. Tá? Testemunhas. Bom, o próximo ato é o servidor analisar se realmente há início de prova material. Do início de prova material. Aqui, o servidor vai fazer uma análise se ele autoriza o processamento da JA, a oitiva das testemunhas, a audiência propriamente dita. Tá? Essa análise aqui é a fundamental nessa história toda, porque uma vez passando dessa fase, 99% das vezes você vai conseguir deferir o processo. Por quê? Vamos ser sinceros, vocês não vão juntar, ouvir testemunhas que vocês não orientaram elas antes, né? E que não conhecem a situação informada, né? Que você quer comprovar. Então, a oitiva em si é praticamente pro forma, porque 99% ou mais até dos casos, 99,9% dos casos que a gente tem feito, e olha que a gente tem feito 4 JA por dia lá na agência, a gente não indefere o processo. Não indefere o processo por causa do que a testemunha falou besteira, né? Então, assim, essa análise aqui inicial é a fundamental. Uma vez passando essa fase, né, a fase testemunhal já é correr para o abraço, né? É que nem um pênalti sem goleiro, né, na frente, desde que não seja o Grêmio. O Grêmio, mesmo sem goleiro, pode perder o pênalti, né? Pode chutar por cima, chutar na trave. Tá? Essa análise aqui, nessa análise vai ter que definir se há início de prova material e se esse início de prova material é suficiente para comprovar todo o período sua parte. Por exemplo, você pediu de 12/05 a 12/2010, né? Ok. Ele tem 3 caminhos nesse aspecto. Ou ele defere tudo, defere total, tá? Todo o período, diz que há início de prova material para comprovar todo o período, tá? Ok, beleza, segue o baile, tá? Ou ele defere parcialmente. Ele vai dizer o seguinte: não, tem início de prova material só para confirmar o período de 12/2005 a 12/2009. E aí o período de janeiro de 2010 até dezembro de 2010 não pode ser apreciado porque não tem início de prova material. Ou indefere totalmente. Tá? E não encaminha isso e não vai para a oitiva de testemunhas. Tá? Bom, nessas duas situações aqui, tá? Do deferimento parcial ou do indeferimento total, essa decisão aqui cabe recurso. É só dessa, aí que está o problema. É só dessa decisão aqui que cabe recurso. Aí o INSS, antes de dar andamento no processo, deveria, por força da instrução normativa, informar o requerente
que ele, dessa decisão, se ele deferiu totalmente, ótimo. Vamos já agendar o dia para fazer a oitiva das testemunhas. Se não, se ele deferiu parcial, ele vai ter que informar isso para o segurado, para o requerente, e vai ter que dizer, dar prazo para ele se manifestar se ele concorda com esse deferimento parcial, que aí segue para a oitiva, ou não. Se ele não concorda, ele vai ter que entrar com recurso. Da mesma forma, aqui, no indeferimento total. Também, ele tem que informar isso para o segurado e para ele apresentar recurso. Enquanto isso, o processo fica sobrestado, aguardando a decisão da junta de recurso. E aí eu volto para aquela nossa historinha de ontem, das metas institucionais. Um recurso, por mais que seja célere, tá? Ele no mínimo vai demorar uns 6 meses na primeira instância. Aí se você levar uma negativa na primeira instância, ou se o INSS levar se for dado provimento ao segurado, o próprio INSS pode recorrer para uma segunda instância. Vai demorar mais 6, 7 meses ou mais, né, para isso. Então o processo vai ficar esperando um ano e pouco para ser definido, né? E enquanto isso as metas institucionais vão para o beleléu, né? Então, pensando nisso, muitas vezes a agência não pratica não segue à risca o que está estabelecido na IN. Inclusive lá na República de Carazinho, faço minha culpa aqui. Tá? Lá na República de Carazinho a gente acaba fazendo o seguinte, a gente acaba dizendo que tem início de prova material para tudo e depois no final que a gente indefere. Tá? Defere parcialmente ou defere parcialmente. Tá? Só que aí tem um problema, já vamos chegar lá. Tá? Bom, feito o recurso, tá? Ganhando ou perdendo, tá? Nessas duas situações aqui, tá? O processo vai segue para oitiva de testemunhas. Tá? Na oitiva, esse cidadão aqui que analisou o processo, que pode ser qualquer cidadão, qualquer funcionário, melhor dizendo, normalmente vai ser aquele funcionário que recebeu o protocolo do benefício, vai designar uma pessoa para ouvir as testemunhas, que não vai ser a mesma, tá? Ou não deveria pelo menos ser a mesma pessoa, tá? Essa pessoa vai fazer a oitiva das testemunhas e vai ser, digamos assim, o presidente da sessão da audiência, tá? de oitiva testemunhal. Tá? Ele vai recepcionar as pessoas e vai fazer um termo de assentada, tá? Que é uma ata inicial da audiência. Vai dizer que compareceu no dia tal, as 3 testemunhas arroladas pelo segurado, fulano de tal, no processo tal. Tá? E vai dar andamento. Ele vai ouvir essas 3 testemunhas. Detalhe, tá? Existe na própria instrução normativa aquelas pessoas que não podem ser testemunhas. Tá? Parente, em linha reta, em qualquer parentesco, em linha colateral até o 3º grau, então a partir de primo pode. Tá? Pessoas que dependam, não tenham um sentido, por exemplo, sejam cegos, sejam surdos, e dependam desse sentido para que possam comprovar, visualizar aquela situação, por exemplo. Tá? Então você não vai poder chamar um cego para poder testemunhar um período rural. Né? Daí ele vai perguntar assim, o senhor via o cidadão trabalhando na lavoura? Daí não. Então não pode. Tá? E assim, tem um rol ali de impossibilidades. Né? Então tem que cuidar para não cair numa dessas hipóteses.
Porque se o servidor verificar que uma das testemunhas está impedida de testemunhar, uma das pessoas está impedida de testemunhar, ela não pode praticar o ato. Ela teria que suspender a sessão, né, e remarcar essa sessão para outro dia, que é onde ela teria que apresentar outras pessoas. Ou pelo menos retirar aquela pessoa impedida e trazer e substituir por outra. Tá? Uma nova data para Marcar uma nova data. Isso não se faz. Hã? Isso não é costume de fazer, não é? É. Porque eu fui informada, Hum. eu fiz uma em Carlos Barbosa e você já me falou, traz uma a mais, porque se uma for indeferida, a gente não vai marcar nova data. É, a gente pula etapas nessa história toda aí, né? Mas deveria ser assim, né? Teria que ser ofertada uma nova data para se substituir aquela testemunha. E aí, claro, ela não poderia, todas as testemunhas têm que ser ouvidas ao mesmo tempo. Então ela suspende a sessão ali, né? Não ouve mais ninguém. Aí no outro dia marcado teria que ouvir as 3 testemunhas novamente. Tá? É o plano espiritual, tá? Bom, feita a oitiva, tudo ok? Beleza, tá? Esse servidor, denominado de processante, ele vai fazer um relatório, onde ele vai dizer se as testemunhas foram coerentes, foram ouvidas sem coação, enfim, se a formalidade foi cumprida. Se foram ouvidas as 3 testemunhas mínimas, tá? Todas elas não estavam impedidas. Tá? Então, na forma, ele vai dizer que está ok, ou seja, ele vai homologar a forma. E vai encaminhar esse processo. Então, a segunda etapa aqui é homologação da forma, da JA. Tá? Ele vai dizer que as formalidades foram cumpridas. Ok? E por último, esse processo daí vai ser encaminhado para o primeiro cidadão aqui, o primeiro servidor que analisou o processo, preferencialmente, né, se o cidadão está de férias ou já se aposentou, enfim, aí vai ser para outro, né? Mas preferencialmente para o mesmo cidadão que analisou a prova, o início da prova material. Ele volta para cá para analisar o mérito. E aí vai homologar o mérito da JA, que é o último ato desse processo. Tá? Detalhe, essa homologação de mérito é irrecorrível. Não cabe recurso. Artigo 696, se não me engano, da IN, que fala que a decisão de mérito é irrecorrível. E aí eu digo o seguinte, pessoal, só para complementar, depois eu passo para vocês. Por isso que eu digo o seguinte, na verdade se inverteu um pouco a lógica da coisa. Porque em função das decisões reiteradas dos nossos tribunais, a JA ficou um processinho banal. Para qualquer coisa se faz JA. Né? Quando você entra na justiça, ingressa na justiça, a primeira coisa que o estagiário do juiz faz, né, é devolver o processo para o INSS para ser ouvido, para ser realizada a justificação administrativa. Aqui deve ser assim também, né? No juizado principalmente. Né? E aí no processo administrativo, isso se tornou meio banal. Para qualquer processo enfim, para qualquer processo de tempo rural, ou mesmo processos que dependam de análise de situação de companheiro, ou alguma coisa assim, né? Ou mesmo para vínculo, a primeira coisa que se faz é pedir a tal da JA. Sendo que na lógica da teoria, pelo menos administrativa, o que nós temos que fazer? A JA seria o último passo, a última cartada, né, em que o segurado pretende buscar aquele direito.
ou pretende que seja reconhecida aquela situação. Antes da JA, eu tenho que tentar buscar as outras opções que eu tenho, que é, primeiro, a prova documental. Bom, eu não tenho prova documental, então o que eu vou tentar fazer? Eu posso pedir para o INSS eu fichar a empresa, então. Se o pedido é de vínculo, se o problema é o vínculo empregatício, então eu tento oficiar a empresa. Ah, mas a empresa não existe mais. Então eu vou tentar ir atrás, talvez até de órgãos públicos ou do contador antigo da empresa, para ver se não tinha os documentos, não tem ainda os documentos dessa empresa. Ou no caso de um tempo rural, que hoje é o que mais se utiliza, né? Eu posso tentar fazer uma pesquisa externa dessa pessoa, que em muitas situações até é mais efetiva que a própria JA, para tentar se buscar a verdade real. Afinal, o servidor vai lá no local onde era a prestação do serviço, vai conversar com os vizinhos, enfim, para ver se efetivamente o cidadão trabalhava no local. Né? Então, a JA deveria ser o último passo, a última cartada. Só que hoje se banalizou isso, muito em função dessas decisões reiteradas dos tribunais, que para qualquer coisa é JA. Pasmem, pessoal, semana passada eu fiz uma JA para comprovar que o cidadão não fazia nada. O cara tinha encaminhado um LOAS, um benefício assistencial deficiente. Ele já tinha os seus 20 e poucos anos de idade e tinha pago contribuição de carnê em 98, 99. Uns 2, 3 meses ali eles pagaram como autônomo, na verdade a mãe dele pagou como autônomo, para um dia ele ter benefício, só que eu não sabia que como a doença dele era pré-existente, era genética, né? Ela nasceu com aquele problema, ela não ia ter ele não ia ter direito ao benefício de auxílio-doença porque era pré-existente. Bom, aí o juiz mandou o INSS reabrir o processo, fazer uma justificação administrativa para comprovar que ele realmente não trabalhou nunca na vida dele. Bom, fizemos, né? Eu pedi duas coisas para as testemunhas. Ele alguma vez trabalhou na vida? Não. Por que ele pagou essa contribuição? Não sei. Então tá bom. Foi duas perguntas para as testemunhas. Mas são coisas assim que não tem muita lógica, né? Mas estão lá. Né? E a gente tem que fazer. Se banalizou então a JA. Serve para qualquer coisa. Só que, como a gente viu, como a decisão de mérito é recorrível, ela não cabe recurso, pelo menos na esfera administrativa, né? Ela deveria ser a última cartada. Depois que tudo foi feito e não foi conseguido. Mas no artigo 696 aqui da IN diz que cabe. Cabe termo aditivo, né? Fala em termo aditivo. Conclui-se o processo administrativo com a decisão administrativa, ressalvando o direito do requerente solicitar recurso ou revisão dos prazos previstos nas normas vigentes. Ah, sim. Mas esse é o recurso geral. Se você vai lá na justificação administrativa, é o 690 e poucos, eu acho. Qual é que é o artigo que você está aí? 696. Ah, não, então é 594. Dá uma olhada lá. 594, 596. É um artigo bem curtinho. Fala do recurso em JA, é um capítulo. Deixa eu ver se eu acho aqui. O 594 diz o seguinte: Caso a JA não seja processada por não preencher os requisitos necessários ou por ausência no início do
prova material, Uhum. ou ainda por não compreender todo o período pretendido, o segurado deverá ser cientificado expressamente da possibilidade de recurso informando o prazo. Isso, esse é do recurso nessa decisão de análise do início de prova material. Não caberá recurso 595. Isso. Não caberá recurso da decisão conclusiva do INSS considerar eficaz ou ineficaz a JA. Isso. Então, assim, essa decisão de mérito aqui, como eu digo sempre, seja por bens ou seja por maus, tá? Ela não cabe recurso. Seria o agravo no processo civil. Isso. Aí tem um outro artigo, daí para solucionar isso, tem, eu acho, o próximo artigo que fala do termo aditivo. Vê se tu acha aí. Deve ser o 597. Que em caso de decisão de mérito parcial, né, e se você num próximo processo quiser juntar novos elementos, o INSS pode fazer um termo aditivo, aí para ampliar o tempo reconhecido no mérito da JA. Mas não cabe realizar nova JA. Não pode ser requerida novamente as testemunhas. Com base no próprio processo que já foi montado lá, inicial, você junta novos elementos, isso pode ser feito até no recurso, tá? Elementos novos, né? Que não tinham sido juntados aqui, tá? E aí, o servidor que analisou o mérito dessa JA pode aditivar essa homologação de mérito e ampliando o tempo reconhecido. Mas aí fala em ampliação. Se a decisão foi totalmente de indeferimento, aí tem servidores que dizem que não. Aí eu não posso aditivar. Né? É só para ampliar, não para mudar a minha decisão. De não para sim. Né? Tá. Enfim, são coisas que acontecem, né? Mas que, na minha ótica, é uma completa inversão do que deveria realmente acontecer. Tá? A JA tem que ser a última coisa que você tenta para tentar reconhecer aquela situação. Bom, prova pericial. Tá? Então, nós temos aqui a prova oral. Então, temos o 1, o 2, a prova oral, que é basicamente a JA, hoje em dia, né? Antes tinha a entrevista, e a entrevista já foi suplantada. E aí nós temos a prova pericial. Vou botar aqui o 3. Prova pericial. A prova pericial, na verdade, é um serviço que o INSS oferece de perícia médica, tá? E de serviço social. Ela pode ser realizada tanto por um médico, né, do INSS, o médico perito, quanto um assistente social. Lógico que não vai ser uma perícia médica, realizada por um assistente social, vai ser uma perícia social, ou uma avaliação social. Tá? Esses dois procedimentos servem para confirmar ou para corroborar uma determinada situação de incapacidade, né, do segurado, ou uma situação de vulnerabilidade social, né, para benefícios bem específicos, como é o caso do benefício de auxílio-doença ou do benefício assistencial ao deficiente. Tá? Existem tratativas, mas teorias, na verdade, em que o próprio Dr. José Ricardo Caetano Costa, não sei se ele vai dar aula para vocês. Não? Não está no cronograma? Tá. O Dr. José Ricardo Caetano Costa,
ele é professor ali da Federal de Rio Grande. Ele trabalha muito isso, que é a perícia biopsicossocial. Já ouviram falar? Tá? Assim, ó, a perícia que é feita hoje pelo INSS, tá? Ela é basicamente a avaliação do biológico, tá? Do biológico. Tá? E às vezes ela já não é suficiente, digamos assim, para resolver todos os problemas que a população atual vive, né? Por quê? Eu sempre trago o exemplo de uma das minhas protegidas. Eu sempre digo assim, mas não é protegida, né? Só porque é cliente antiga lá do INSS. Ela deve ter umas 100 perícias já realizadas. Tá? Um tempo um tempo concedem para ela, outro tempo não concedem, e assim vai. Tá? E aí ela vem para mim e diz, mas meu filho me ajuda, porque eu estou passando fome, não sei o quê. Enfim, ela é uma senhora, né, que já tem os seus 62 anos de idade, 63 anos de idade. Sempre viveu em casa, né, cuidando dos filhos e coisa, né, mas não tem pensão, era mãe solteira. Daí pagou INSS exatamente 1 ano, né, para manter a qualidade, para pegar a carência necessária, né. Teve a sorte, inclusive, de pagar essa contribuição na época certa, né, porque ela, no momento que terminou os 12 meses, minto, nem foi os 12 meses, ela tinha pagado 11 meses, e no mês seguinte ela tinha sofrido um acidente, ela caiu do ônibus, dentro do ônibus, e quebrou uma vértebra. Tá? E aí foi para o INSS, o INSS concedeu na época o benefício na parte médica, né? Só que ela tinha negado na parte administrativa. Daí quando eu vi isso, eu vi que ela tinha sofrido um acidente lá no último mês, aí eu pedi para ela, então a senhora paga essa contribuição aqui do último mês, aí a senhora vai ter o direito ao benefício. Aí ela se apaixonou por mim, né? daí depois disso ela virou minha protegida. Tá. Mas enfim, isso faz tempo já, né, que aconteceu isso. E aquela lesão já se consolidou, mas ela ficou com uma sequela daquele problema, porque a coluna nunca ficou a mesma, né, no fim das contas. Depois ela teve muitas dores lombares e assim por diante, já uma senhora de idade, enfim. O que acontece? Os médicos, eles olham para o biológico dela, ela não tem nada, porque a lesão já está consolidada, né? Mas uma senhora com 63 anos de idade, terceira série, se tiver, tá? Que nunca teve carteira assinada na vida, tá? Ela vai conseguir trabalhar? Alguém vai dar emprego para essa criatura? Pois é. Então, num caso desses, uma perícia feita por um médico, às vezes não vai ser efetiva, não vai conseguir avaliar a incapacidade dela. Porque nós teríamos que avaliar ainda o psico dela, o psicológico, tá? E o social. São 3 aspectos que nós podemos avaliar com a perícia biopsicossocial. Porque aí nós vamos avaliar o biológico, mas também nós vamos avaliar se ela tem ainda uma capacidade cognitiva de conseguir
realizar alguma atividade econômica. E nós vamos avaliar o social, o contexto onde ela vive. Ela mora no interior de Coqueiros do Sul. Tá? Não é agricultora, porque nunca teve terra na vida. Então ela mora num interior, num contexto rural e não tem lavoura. Tá? Sempre viveu de bico, na verdade, ela fazia faxina. Né? Agora não poderia mais por causa das dores nas costas, mas também ninguém vai dar faxina para ela, porque, né, como é que vai fazer faxina na casa? Como é que vai se abaixar, enfim, né? Então essa pessoa provavelmente não vai ter o biológico afetado, mas ela tem o psicológico e o social bastante comprometidos. E aí uma perícia biopsicossocial mais completa poderia talvez ser eficaz para comprovar a incapacidade dela. Isso o professor José Ricardo Caetano Costa esclarece bem num livrinho dele que ele escreveu, de perícia biopsicossocial. O nome é esse. A Plenum também que publicou. Tá? E ele bate bastante nessa tecla no sentido de tentar comprovar, ou fazer com que o INSS e os juízes, o judiciário no geral, aplique essa técnica. Ou abra essa possibilidade, em alguns determinados casos, por exemplo, como esse, fazer a tal da perícia biopsicossocial, que daí não vai ser feita só por um médico, mas também por um assistente social, um terapeuta ocupacional e até um psicólogo. Seria uma junta de profissionais multidisciplinar que faria essa perícia. Tá? Então, nesse aspecto, vocês podem pedir, devem pedir, na verdade, nos seus processos judiciais, né? Para que isso possa, eventualmente, a jurisprudência possa evoluir nesse aspecto, né? E melhorar. O próprio INSS, na verdade, já faz isso, já faz essa perícia biopsicossocial nas aposentadorias do deficiente. Tá? A lei complementar 142 estabeleceu essa necessidade, esse dever do INSS. E aí hoje o INSS, nesses casos, faz essa avaliação biopsicossocial. O termo é justamente esse, inclusive, que é utilizado pela lei. Tá? Só que aí o INSS faz com um médico e um assistente social. Só. Tá? Ele faz essa avaliação aqui biopsicossocial para avaliar a funcionalidade dela perante o trabalho. Então, numa avaliação feita por essa lei complementar 142, o perito do INSS, os peritos do INSS, eles não vão avaliar a incapacidade dela, a patologia dela, a princípio. Por exemplo, a pessoa é deficiente, é paraplégica, né? Não tem o movimento das pernas, né? Mas ela trabalha, né? Tem a sua empresa, né? Deixa eu contar um exemplo real, tá? A pessoa era bancária, era paraplégica e era bancária. Vivia em Chapada, que é um interior lá também perto de Carazinho, tá? Ela trabalhava no Banrisul. Só que o Banrisul era numa agência antiga, que não tinha acessibilidade. Ela tinha que subir todos os dias 2 lances de escada até chegar no seu posto de trabalho, né? O que eles tinham que fazer? Ela chegava de carro, né? Porque ela morava no interior, inclusive de Chapada. O marido dela levava ela de carro. E aí os colegas dela pegavam a cadeira de rodas e levavam manualmente até o posto de trabalho dela. Tá? Então, nessa avaliação que foi feita, não se avaliou o problema de saúde em si, né? Se avalia a dificuldade dela em poder exercer a atividade laborativa. As barreiras que ela enfrentou, ou enfrenta, no momento da execução do trabalho dela. Aí nós temos, nesse caso, nós teríamos 3 possibilidades. Uma deficiência leve, grave
ou moderada, né? Então, dependendo da barreira que ela enfrenta, não do problema físico dela, mas dependendo da barreira que ela enfrenta, ela vai ter uma dificuldade grave, média ou leve, né? Então, a avaliação que se faz, por exemplo, nessa avaliação biopsicossocial, dessa situação é uma. Agora, se essa mesma pessoa que tivesse a mesma incapacidade motora que essa funcionária mãe sua apresenta, trabalhasse em Porto Alegre, ou até mesmo aqui em Caxias, né, numa agência totalmente acessível, seria outra. No caso dela, deu grave. Mas se ela fosse, se a agência, no caso, fosse acessível, né, tivesse acessibilidade ok, né, ela poderia dar moderada, por exemplo. Ou até mesmo leve, em algumas determinadas situações. Tá? Então, a avaliação que se faz nesse novo modelo de perícia aqui, não é simplesmente a patologia, o problema, a doença que ela enfrenta, e sim todos os aspectos relacionados à sua capacidade laboral. Tá? Às vezes a pessoa não tem nada do ponto de vista médico, mas ela é uma pessoa incapaz funcional, porque ela não consegue mais trabalhar em função do psicológico ou em função de alguma questão social que ela apresenta. Tá? Ok? Só que hoje o INSS e o Judiciário, via de regra, só utilizam da perícia biológica, feita por um médico, que está capaz, né? O médico é capaz de avaliar apenas o biológico. Tá? Ele é incapaz de avaliar o psicológico e o social. Até porque, assim, a faculdade de medicina em si, ela só ensina você lidar com o biológico. Ela não ensina você a trabalhar principalmente com o social. Tá? E isso falta para o médico em si. Ele não avalia esses aspectos. Ele simplesmente olha a doença em si e verifica se essa doença incapacita ela para aquela determinada função que ela realiza. Tá? E isso às vezes fica complicado para alguma determinada situação. Tá? E por fim, para nós terminarmos a instrução processual aqui, nós temos a pesquisa externa. Tá? O que é essa pesquisa externa? Basicamente, é quando um servidor do INSS, seja ele administrativo ou técnico, médico, né, ou social, ele vai até a casa da pessoa ou a empresa onde ela trabalha e faz uma avaliação in loco da situação que ele queira comprovar. Tá? Por exemplo, tá? Essa pesquisa poderia ser realizada para comprovar atividade rural. Se não fosse a IN tá dizendo lá que não pode, né? Por uma questão meramente econômica, na verdade, né? Poderia ser uma ferramenta bastante efetiva para você comprovar a atividade rural. Tá? Por que eu digo econômica? Porque o servidor, quando ele é destacado para fazer essa pesquisa, o INSS paga para o servidor se deslocar até lá. Né? Então, hoje dá 11% do salário mínimo, se não me engano. Está vinculado ao salário mínimo. Então, toda vez que o servidor é destacado para fazer essa pesquisa, o INSS paga para ele. E aí, para evitar um gasto excessivo, o INSS está cortando esse tipo de situação. Né? Só se faz pesquisa quando efetivamente precisar, né? Assim, de forma
para avaliar, por exemplo, uma condição de irregularidade, alguma coisa assim. Tá? Eu tive uma situação sim. assim, não que eu encaminhei, mas enfim, peguei um processo para analisar, onde o INSS daqui enviou uma pessoa lá em Lagoa Vermelha para averiguar se na data do óbito do uma pensão por morte, Isso. de fato, essa pessoa que estava encaminhando pensão por morte Tava morando com ele. acompanhando ele. Isso. Pode ser feito para isso, pode ser feito para reconhecer vínculo, né? E pode ser feito por um técnico para avaliar, por exemplo, a atividade especial. A resolução 485 de 2015. Isso aqui é bem interessante para vocês também trabalharem, inclusive na esfera judicial, porque um dos grandes problemas hoje na esfera de prova é você conseguir provar a atividade especial, né? Comprovar a insalubridade em determinadas situações, né? Às vezes as empresas, às vezes não, quase sempre, né? As empresas maquiam os seus perfis profissiográfico previdenciário, o seu PPP, né? Para que aparentemente não apareça nenhum agente nocivo acima do limite de tolerância permitido, né? Aí se o limite do ruído é 90 decibéis, ele sempre vai estar 89,5, né? Sempre assim. Então, para poder resolver essas situações, você pode se valer dessa resolução. Aí um médico do INSS vai até a empresa, pode ir até a empresa e solicitar as informações. Pode inclusive fazer medição, né? Embora o INSS não tenha, por exemplo, equipamentos para fazer medição, por enquanto, né? Ainda não tem isso, mas ele poderia fazer as medições, poderia avaliar as condições de trabalho dessa empresa, né? Se a higiene do trabalho está dentro dos padrões exigidos ou não, né? Se o ambiente está adequado. Inclusive pode oficiar para o Ministério do Trabalho ou para o Ministério Público do Trabalho, se não tiver dentro dos padrões, né? Tudo isso. Para avaliar acidentes de trabalho, pode fazer também, né? A vistoria técnica. No caso do assistente social, o assistente social pode ir até a casa da pessoa para avaliar a condição socioeconômica da pessoa, no caso um LOAS. Só que assim, pessoal, existem ferramentas. Só que muito poucas vezes eu vi os advogados pedindo isso no processo administrativo. Essa de perícia, avaliação na empresa, eu vi uma vez só um advogado pedindo. Só uma vez. E ela é de 2015. Né? Já tem 3 anos aí, praticamente, e nunca ninguém pediu. E olha que quantos e quantos processos com PPP já passaram pela minha mão. Né? Então, vocês podem pedir. Num primeiro momento, o INSS vai negar. Tá? Só que assim, ó, é aquele velho ditado. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Então, se vocês não pedirem, não provocarem o INSS, isso nunca vai ocorrer. Vai ser cômodo para o INSS, está sendo cômodo para o INSS fazer do jeito que está fazendo. Sem verificar suas próprias resoluções, seus próprios instrumentos normativos. Então, cabe a vocês, cabe aos advogados, enfim, a sociedade, cobrar do INSS que se faça isso. Claro que essa cobrança sempre numa postura tranquila, né, sem afrontas, né,
mas você tem obrigação, inclusive, de fazer isso. Você tá, como advogado, você está representando um cliente, então você está tentando resolver o problema do cliente. Então você pode usar de todas as prerrogativas possíveis e imagináveis, dentro da ética, dentro da legalidade, para tentar comprovar aquela determinada situação. E uma delas é pedir perícia, pedir avaliação in loco, é pedir pesquisa, é pedir a justificação administrativa, sem problema nenhum. Né? A própria justificação administrativa, até 2005, mais ou menos, não, minto, até 2010, mais ou menos, ela era um instrumento morto. Ninguém fazia JA. Raras vezes era feita uma justificação administrativa, muito raro. Né? Só com essa nova prática do judiciário, determinando que o processo fosse reaberto para realizar a JA, é que se passou a ser a JA passou a ser utilizada com mais eficácia e com maior número, né, e quantidade de vezes. Né? Pode ser na teoria errado, né, mas na prática funciona. Tá? Porque ela é um instrumento efetivo de comprovação de atividade, principalmente a rural. Tá? E principalmente a rural e a de união estável. São dois procedimentos que a JA pode ser bastante efetiva. Tá? Assim como a pesquisa externa. Você pode pedir para que o servidor vá até no local para constatar se havia mesmo a união estável ou não. Se o servidor, indo no local, conversando com os vizinhos, efetivamente demonstrar que existia união estável, está comprovado, não precisa mais nada. Né? Foi o que aconteceu? Ele constatou a incapacidade. Na verdade, né, uma separação de fato, né, Ah, certidão de casamento. pois é. Só que não óbito, a cura dela era da irmã, então ficou uma coisa bem, né? Nebulosa. E daí, então, eles fizeram essa Pesquisa? e indeferiram, né? Sim, porque estava separado de fato. Separaram de É que separado de fato realmente não teria, então, a princípio, a dependência econômica. A menos que você comprove que o finado ou a afinada ainda custeava as despesas do... Não, o salário dela, inclusive, era superior a dele, recebe benefício por incapacidade. Eu não peguei o processo, né? Sim. Mas sei que eu... Mas aí que tá, seja por bens ou seja por maus, né, a pesquisa é um instrumento eficiente, né, nesse sentido. Não, eu acho que nesse caso, né, é bem importante existir a evidência também no processo. Sim. Mas eu creio que aqui em Caxias essa questão, né, da argumentação da resolução, embora, né, seja uma ferramenta maravilhosa, né, o efeito... Não, na esfera inicial você não vai ganhar. Tá? Mas isso você pede e ingressa no recurso. O recurso, depois à tarde a gente vai ver que o recurso vai ser uma ferramenta bastante interessante para você resolver diversas situações, né? Instrumentalizar melhor o processo. Porque a junta, nesse aspecto, ela é bastante rigorosa. Se você pede a realização de determinada prova, ele, na maioria das vezes, ele defere a realização da prova. Porque nesses casos seria com apresentação de PPP, né? Nesse caso aqui, para comprovar a atividade especial, a resolução fala assim, quando há evidências de divergências entre o PPP e o LTCAT. Né? Se você conseguir demonstrar uma divergência entre o PPP e o laudo da empresa, né, que pode ser um laudo, inclusive, de reclamatória trabalhista, né, que é o laudo mais real, né? Se você conseguir provar isso, o INSS seria, em tese, obrigado a ir lá na agência, lá na empresa. Tipo assim, ele exercia uma atividade na empresa, mas essa atividade
não consta no LTCAT, mas o PPP foi preenchido numa atividade com nível de ruído inferior. Isso. Ou mesmo assim, ó, no LTCAT aparece um ruído de 95 decibéis e no PPP, o PPP foi preenchido com 90. Né? Então, aí é uma clara divergência. Então, você pode pedir para o médico ir lá, para constatar realmente o que é o real, é o PPP ou é o LTCAT. Né? Então, nesses casos aí é interessante. E aí você pode, na esfera da inicial, você não vai conseguir. Né? Eu tenho que ser realista nesse sentido. Mas na esfera do recurso, é bem possível que você consiga. Né? Porque a tendência das juntas de recurso é sempre deferir a prova. Até porque é a responsabilidade do INSS deferir a prova. São poucas empresas que disponibilizam o LTCAT. Sim, mas... judicialmente, né? Isso, mas aí você pode, talvez assim, ó, a empresa, você sabe que o colega dele fez uma reclamatória trabalhista e que na reclamatória trabalhista foi feito um laudo por um perito do trabalho, né, por um médico do trabalho da Justiça do Trabalho. Pede cópia desse laudo do colega dele. Né? Você pode usar aquilo lá como prova, sem problema nenhum. Né? Inclusive no rol lá dos documentos possíveis, há a possibilidade de você juntar laudos técnicos realizados pela Justiça do Trabalho, pelo Ministério do Trabalho, podem ser usados também. Às vezes a empresa sofreu uma auditoria do Ministério do Trabalho, você pode juntar, pedir cópia do processo no Ministério, para que, na DRT, né, para eles apresentarem esse documento. Eu já tive uma situação assim que eu anexei o laudo trabalhista favorável numa atividade, só como era no rito ordinário, o juiz não acatou a prova prestada, né? Sim. Foi realizada a perícia foi horrível, né? Então ainda tive que ouvir do perito, mas trabalhista você ganha tudo, né? Então, assim, a gente às vezes usa desses meios, mas até judicial eles se tornam. Sim. Mas tem que tentar, enfim, daqui a pouco. É que o judicial, aí que tá. O problema do judicial é que é a última alternativa, né, também, né? Se você perde no judicial, você foi, né? O administrativo ainda tem a segunda chance, que é o judicial. Então, se você consegue deferir uma prova dessas no INSS, por mais que ela seja horrível, você ainda tem a opção do judicial para tentar concluir, né? E como eu falei para você trabalhando na esfera administrativa, você consegue engordar o bolo, né? Para fugir muitas vezes do JEF e ir no procedimento comum, que é mais efetivo em termos de prova, né? Uma observação. Diga. A questão da fase de instrução. Quando que se encerra o momento para juntar novos documentos ou fazer novos requerimentos? Por exemplo, no protocolo, quando não tem exigência, ou enquanto habilitado o processo, eu posso solicitar anexação de documento? Ele nunca se encerra. Até o momento que que o processo está aberto em habilitação lá, que não está definido, você pode juntar documentos. Mesmo depois, você pode solicitar a reabertura do indeferimento, a revisão do indeferimento. Tá? Você pode juntar novos elementos. Você entrou com recurso, já está na segunda instância recursal. Ele está pautado para ser julgado amanhã. Você pode juntar documentos. Tá? E o recurso, nesse aspecto, ele tem efeito devolutivo pleno. Né? Ele abre todo o processo e o conselheiro pode analisar todo o processo, todos os aspectos do processo. Aqui em Caxias, esse processo, pelo menos, eu tenho situação, está habilitado, não pode mais anexar nenhum documento. Prorrogação, também N de 30 dias após a carta de exigência, me concederam 10 dias. Eu disse, se vocês não fazem valer a IN, que é a lei interna de vocês, não. A gente não é obrigado a seguir a instrução normativa. E a gente faz o quê? Não tem o que fazer. Tem duas situações que aconteceu com nós, peticionamos, fundamentando na IN, juntando novos documentos e, enfim, o processo foi concluído e o requerimento não foi anexado ao PER. Nenhum dos dois. Mas tem o protocolo, né? Tem o protocolo.
Aí o procedimento normal, mais tranquilo seria o recurso. O recurso está demorando muito? 7 meses. Tá, mas eles estão encaminhando isso logo, o processo para a junta? Para a junta até que vai logo. Tá, então encaminhem o recurso, porque certamente o conselheiro vai avaliar aquele documento lá. Né? Nesse aspecto, a junta funciona. Tá? Vou tomar alguma providência, né? Se você quiser, também você poderia abrir uma reclamação na ouvidoria. Né? Mas aí tu já entra no aspecto mais assim do... Depois o pessoal É. também, né? daí você fica meio complicado. Mas assim, ó, se o recurso tá andando, entra com recurso. Isso aí você consegue resolver no recurso, sem problema nenhum. Né? Que nesses aspectos o recurso funciona. A questão do deferimento da prova, ela é bem interessante. Os conselheiros têm mantido... Eles reabrem pra Sim, prova. mandam reabrir, baixa um processo de diligência para que seja realizada a pesquisa, que seja realizada... Porque solicitamos pesquisa e não foi nada boa para nós, mas enfim, foi. Sim. Vocês sabem que existe um manual de pesquisa? O INSS, o servidor do INSS não é polícia, ok? Então, ele não pode fazer campana, tá? Ele não pode chegar de supetão e fazer o reconhecimento de uma determinada situação. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é chegar na empresa ou no local lá e se identificar. Ó, eu sou fulano de tal, sou servidor do INSS, eu vim para avaliar determinada situação. Tá? E aí depois ele faz os procedimentos. Tá? Inclusive, o segurado deveria ser intimado previamente de que será realizada a pesquisa. Tá? Então, assim, até no livro que eu tenho ali, eu tenho o CD-ROM, onde tem o manual da pesquisa externa. Muitos casos, você consegue desqualificar a pesquisa porque ela não foi formalizada de forma correta. Né? Às vezes, algumas técnicas de defesa aqui nesse caso, que os advogados têm se valido, é chamar o pesquisante, né? No caso, o servidor em audiência, e questiona. O senhor se identificou no momento que chegou? O senhor apresentou lá o crachá dizendo que o senhor era servidor do INSS? Né? Como é que foi a pesquisa? Foi assim, assim, assado. Aí, se ele não cumpriu rigorosamente com os procedimentos estabelecidos no manual de perícia, de pesquisa, essa prova pode ser desqualificada e passa a não valer. Né? Então, teria que fazer outra pesquisa ou fazer uma justificação administrativa ou alguma coisa assim, para daí resolver aquela situação. Né? Então, possibilidades de defesa são várias. Tá? Então, só para nós encerrar essa fase instrutória, aqui, ó, alguns documentos que podem ser usados. Aqui eu já estabeleço aqui, ó, coloco já alguns artigos aqui que falam sobre isso, né? Mas os documentos básicos que a gente usa para a instrução processual, né? Identificação, né? O reconhecimento de firma, como a gente viu, não é necessário, tá? As certidões públicas, né, emitidas por órgãos públicos, elas têm presunção de veracidade, né? Então, uma certidão de termo de contribuição emitida pelo Estado, pelo município, pela União, né? Elas têm presunção de veracidade, tá? Sem problema nenhum. Documentos digitalizados e juntados ao processo por repartições públicas e advogados. Eles passam a ter validade agora a partir do INSS digital. Tá? Documentos microfilmados. Existe uma regra, né, um procedimento que deve ser seguido por empresas que guardam documentos microfilmados. Tá? Para ter presunção de validade daqueles documentos. Tá? Então, os bancos, né, quando guardam algum documento,
microfilmado, vocês podem requerer esses documentos para usar como prova. Eles vão imprimir aquele documento microfilmado, né, e vão certificar que aquele documento vale como é autêntico, né, e que está guardado no arquivo tal da empresa tal. Tá? Então valem como prova. Documentos em língua estrangeira. No caso de vocês atenderem algum cidadão que venha de outro país, o documento de língua estrangeira tem que ser traduzido, né, por uma pessoa juramentada. Tá? Carnê e CTPS, né, então são documentos básicos que você vai usar sempre, basicamente, né, para reconhecer vínculo. Né? Lembrando que tanto a carteira de trabalho quanto os carnês, eles têm que estar, digamos assim, sem indícios de fraude. Eles não podem ter sido removido folhas, né? Sei que tem umas carteiras que foram para a guerra e voltaram, né? Mas se ele guarda ainda uma ordem cronológica, né? Não se perderam folhas, enfim, ele ainda pode ser usado como prova, sem problema nenhum. Tá? O que vocês não podem fazer é pegar aquele documento e tentar remontar ele, que aí você mexeu na segurança, não na segurança, mas você mexeu na integridade daquele documento. Né? Então não tentem remontar o documento se ele está todo virado. Né? Deixem como está e levem para o INSS como está. Tá? Utilização de documentos apresentados em outros processos administrativos. Sem problema, você pode usar os documentos de outro processo. Lembrando que documentos em nome de terceiros, tá? Documentos de processos administrativos de outras pessoas, tem que ter autorização dessa pessoa para ser retirado do processo dele. Tá? Então você tem que pegar uma procuração ou pegar uma autorização mesmo para poder sacar aquele documento, tirar cópia daquele documento e levar para outro processo. Tá? E dados do CNIS, eles valem como prova plena de atividade, né, ou de filiação, tá, no artigo 19. Aqui eu falo um pouco da retenção de documentos, isso a gente já falou, apreensão também de documentos, que é quando se há indício de fraude numa carteira de trabalho ou um RG, enfim, o INSS pode reter esse documento, né, apreender o documento e para uma futura apuração de crime ou de irregularidade. Tá? As exigências têm prazo de 30 dias, tá? Prorrogáveis por mesmo período. Tá? Isso está no artigo 678 da IN. Tá? Então, a Clari tem que prorrogar o tempo da exigência. Tá? Se no caso foi feita a exigência, mas você já diz de antemão que você não consegue cumprir aquela exigência, tá? Você simplesmente dá um documento, dá uma declaração dizendo que você não consegue cumprir aquela exigência, que o processo vai ser dado andamento daquela forma. Lembrando que ele não pode ser indeferido porque você não cumpriu a exigência. Tá? Ele pode até ser indeferido por falta de carência, por falta de tempo de contribuição, por sei lá o quê. Tá? Mas porque você não cumpriu a exigência, não é uma fundamentação válida, né, para indeferir. Está no 678, oitavo. Tá? Bom, aqui a gente já falou bastante sobre isso. Tá? Aqui só tem a fundamentação. Lembrando que esse material já tinha antes do mês passado e faz umas 2, 3 semanas que a entrevista rural deixou de ser obrigatória. Tá? Ela não é mais obrigatória, ela foi substituída por uma declaração firmada pelo próprio segurado. Tá?
Justificação administrativa, ela tá formalizada entre os artigos 574 e 600 da IN, tá? A pesquisa externa está lá no artigo 103 da IN. Lembrando que a pesquisa externa tem um manual próprio para a verificação da pesquisa externa, para os procedimentos da pesquisa externa, tá? Que o cidadão tem que cumprir, tá? O servidor tem que cumprir. Ok, pessoal? À tarde, então, continuamos aí com a decisão, com o recurso. Aí, antes, vamos trabalhar um pouquinho com esses procedimentos administrativos, vamos analisar um pouco dos extratos do INSS, né, dos procedimentos que o INSS utiliza, tá? Aí vamos para a decisão, vamos para o recurso, e aí nós finalizamos amanhã, né? Depois da meia-noite. Tá, pessoal? Que hora nós voltamos? 4 horas? Vamos à noite adentro? Hã? Pode ser 1 hora? Tá, ok. Meio-dia e 5.